Aleluia! Glórias a Deus, louvado, engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, estava aqui nesta manhã meditando no texto da Palavra de Deus. E todos aqueles que vão me assistir aqui no Facebook, também lá no YouTube, no meu canal, desde já você que vai assistir aqui no Facebook, se inscreva lá no meu canal, deixa seu like, deixa Deus trabalhar poderosamente aí no teu coração e vai compartilhando esta live, tá certo? Deixa Deus poderosamente agir na tua vida. Então, queridos, nesta manhã maravilhosa, hoje são quarta-feira de cinza, mas eu quero trazer uma palavra de reflexão aonde eu estava aqui meditando nesta manhã, queridos. E quero compartilhar com você que vai me assistir esta live, tá certo? E o texto que eu quero compartilhar com você nesta manhã está lá no livro de Gênesis capítulo de número 37, versículo de número 18 até o versículo de número 24. Aleluia! É esse o texto que quero compartilhar nesta manhã com você que vai me assistir. Já deixa o seu like lá no meu canal, Maciel Moraes, tá certo? Vai lá e compartilha esta live, querido. Então quero trazer esse texto nesta manhã. Eu creio que Deus poderosamente vai falar com você nesta manhã. Não sei a forma que você talvez esteja vivendo ou passando, mas uma coisa eu quero te dizer nesta manhã, que Deus ainda muda a nossa vida, a nossa história e nos fortalece poderosamente. Então, queridos, esse é o texto que eu quero trazer nesta manhã. Gênesis capítulo de número 37, verso de número 18 até o versículo de número 24, que está escrito assim na palavra de Deus. Aleluia! E de longe viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia uns aos outros: vem lá, o tal sonhador. E vim, pois, agora, e matemos, e lancemos nessa cisterna. Versículo 21 diz: mas Rubens, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não tiramos a vida. E também disse Rubens: não derramareis sangue, e lançai nessa cisterna que está no deserto, e não ponhamos a mão sobre ele. E isto disse para livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegaram José aos seus irmãos, despediram da túnica, a túnica talá, de mangas comprida que trazia. Versículo 24 diz: e tomando, lançaram na cisterna vazia, sem água. Aleluia, glória a Deus.
E o tema que eu quero trazer nesta mensagem, nesta manhã, é o propósito de Deus na vida de José. O tema é o propósito de Deus na vida de José. Queridos, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro do Gênesis, vai contar a história de José. E quem era José? Filho de Jacó. E José agora começa a reinar, apacentar as ovelhas do seu pai. José começa já a ser um líder com 17 anos de idade. José, ele já observava os seus irmãos, aonde Jacó, ele manda que José observasse o que os seus irmãos faziam. José, ele observava as concubinas do seu pai, Bila e Zipa, e ele dava todo dia a notícia para o seu pai acerca dos seus irmãos. Gênesis 37, aqui vai começar o propósito de Deus na vida de José. E ali José, ele começa a dar notícia para o seu pai, mas a Bíblia vai dizer que o velho Jacó, ele amava mais a José do que os seus irmãos. Mas por que Jacó amava mais José porque os seus irmãos? Porque a Bíblia vai dizer que José, ele era filho da velhice de Jacó. E por causa disso, por causa que Jacó, ele faz uma túnica para o seu filho chamado José, os seus irmãos, os irmãos de José, cada vez mais a Bíblia vai dizer que odiava José. Mas interessante que Jacó, ele faz uma túnica para José. Que túnica é essa? Se você ler no Gênesis 37, você vai ver que Jacó, ele manda fazer uma túnica para José, uma túnica de mangas longas, uma túnica de mangas compridas. Por que José, ele tinha essa túnica de mangas longas? Mas quem usava uma túnica de mangas longas naquela época é quem exercia uma liderança, quem administrava algo. José, neste momento, ele não poderia ir para o campo, porque ele tinha a túnica longa. E quem tinha a túnica longa era quem administrava, é quem liderava. Então, neste momento, José ele vai liderar os seus irmãos. José vai observar os seus irmãos, mas o propósito na vida de José vai acontecer. Então a Bíblia diz que José, ele começa ali a liderar os seus irmãos por causa da túnica. Quem ia para o campo fazer algum trabalho, ele tinha que ter a túnica curta. E José, ele tinha a túnica longa, onde seu pai Jacó tinha dado para ele. É interessante que nesse texto de Gênesis 37, a Bíblia vai dizer que José, ele vai ter 2 sonhos proféticos. Que sonho é esse? O primeiro sonho que José, ele vai ter nesse texto de Gênesis, é o sonho de feixes. E José está reunido com os seus irmãos. José está junto dos seus irmãos. E ele vai dizer: olha, eu tive um sonho. José, naquele momento, ele conta aquele sonho profético aos seus irmãos. Que sonho é esse?
é o sonho dos feixes. José disse: olha, eu sonhei de nós catamos os feixes, e aquele feixe, um dos meus feixes levantava, e os outros feixes me arrodeavam e se inclinavam para mim. E é nesse momento que os seus irmãos, eles sentem inveja de José. É neste momento que a Bíblia diz que os irmãos de José ficaram odiados porque José teve esse sonho. Mas aqui é que vai entrar o propósito de Deus na vida de José. Interessante, queridos. E a Bíblia continua a dizer que o velho e José, o jovem José, ele tem mais 8 sonhos. E agora ele conta o sonho para Jacó e os seus irmãos. E ele diz: olha, eu sonhei que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinaram para mim. E é nesse momento que Jacó, ele olha para o seu filho José e ele disse: é eu, a tua mãe e os teus irmãos vamos se inclinar para ti. É nesse momento que a Bíblia vai dizer que mais os irmãos de José sentiram mais ódio dele, porque ninguém ainda entendia o propósito de Deus na vida de José. Talvez ainda ninguém entenda o propósito de Deus na tua vida, o propósito que Deus ainda vai fazer na tua vida. É um propósito muito grande. José, ele tem esses sonhos, e o mais interessante desses sonhos que eu quero falar com você que vai me assistir, José, ele teve estes sonhos. José primeiramente sonhou com coisas de baixo, depois José sonhou com coisas de cima. Era Deus dizendo para José: José, primeiramente tu começa por baixo, depois José eu vou te colocar por cima. Aleluia. É assim que Deus também quer fazer na tua vida. Deus quer que você comece por baixo e depois Deus quer te colocar em cima. Mas o mais interessante é que nesse texto, porque o José, ele sonha com os feixes, e ele sonha no meio dos feixes. Os irmãos dele estavam naquele sonho, e José sonha de novo com o sol, a lua e as estrelas. Mas os irmãos deles também estavam com ele. Mas os irmãos deles começam a sentir ódio, o irmão de José. Os irmãos de José começam a sentir ódio. Eles não entendem que Deus estava falando para eles, ele estava no meio. Ou seja, Deus estava dizendo para José: José, na proporção que tu cresce, eu cresço também os teus irmãos. José, na proporção que tu cresce, na proporção que tu prospera, eu também prospero o teu irmão. Mas naquele momento os irmãos de José não entendiam os propósitos que Deus tinha, aleluia, na vida de José. Naquele momento eles não entendiam. Naqueles momentos eles não sabiam, só sentir o ódio, aleluia. Mas Deus estava falando com eles. E o velho Jacó, ele manda os seus irmãos, ele manda agora os seus filhos a uma cidade chamada cidade de Siquém, aleluia. O propósito de Deus na vida de José. E os irmãos de José agora vai para uma cidade chamada Siquém, aleluia. E ele vai, e agora o velho Jacó chama seu filho José porque amava. E ele disse: José, agora vai ao encontro dos teus irmãos, a cidade de Siquém. E a Bíblia vai dizer que agora José, ele vai naquela cidade, a cidade de Siquém, à procura dos seus irmãos. Ele vai à procura dos seus irmãos naquela cidade. Mas o mais interessante, que quando José entra na cidade de Siquém, Deus naquele momento vai mudar a rota, a trajetória dos irmãos de José, aleluia. E eu quero que você entenda, você que vai me assistir, aleluia,
E Deus vai mudar a trajetória, porque eles saem de Siquém e eles vão para uma rota para uma cidade chamada Dotã. É aonde vai começar o propósito de Deus na vida de José. Aleluia. E é aonde José, ele vai para a cidade de Siquém e ele não encontra os seus irmãos. Mas antes de José ir ao encontro dos irmãos dele, algo ele tinha que levar, porque Davi, quando ele foi ao encontro dos seus irmãos, ele levou um cesto. Ele levou um cesto na mão. Ele levou um cesto na mão. E José agora tinha que levar aquele cesto para os seus irmãos. E dentro daquele cesto tinha que ter 10 pães. Levando ali para os seus irmãos. Na cidade de Siquém, eles não estão lá. Mas aquele homem daquela cidade de Siquém disse: olha, eu vi os teus irmãos, eles saíram daqui e eles foram para a cidade de Dotã. E José, naquele momento, ele vai para a cidade de Dotã. E a Bíblia diz que quando José, ele se aproxima dos seus irmãos, ele vê os seus irmãos, ele vai carregando o cesto. Olha, carregue o cesto, porque Deus ainda tem promessa na tua vida. Carregue o cesto, porque Deus vai fazer algo na tua vida. Carregue o cesto, porque Deus vai te surpreender. Carregue o cesto, porque Deus vai te exaltar. Carregue o cesto, porque Deus tem promessa grande para a sua vida. E naquele momento que José chega na cidade de Dotã, os seus irmãos agora conspiram contra José. Conspira para quê? Simeão conspira para matar José. E Rubens, ele fala para restituir, para levar novamente para o pai dele, Jacó. Mas o mais interessante, que eles não vão matar José. O mais interessante, que os seus irmãos não iam matar José. Simeão não matou José, porque Simeão tivesse matado José, 22 anos de crise, 22 anos de fome toda no Egito, a promessa de Deus não tinha se cumprido. Todo o Egito, a cidade toda, todo mundo morreria de fome. Se Rubens, se Simeão tivesse matado José, se Rubens tivesse devolvido José ao seu pai, todos morreriam de fome, porque o propósito de Deus na vida de José, ele se tornar um grande governador. Ou seja, Deus também está preparando você. Deus também está preparando a sua vida. Deus também está entrando com providência na vida de você nesta manhã. Então, naquele momento, Rubens não matou, Simeão não matou. Então é naquele momento que Deus muda a trajetória dos irmãos de José. Saíram de Siquém para ir à cidade de Dotã. Sabe por quê? Sabe por quê que eles mudaram a rota? Sabe por quê que Deus mudou a rota dos irmãos de José? Que eles saíram de Siquém, o próprio Deus mudou a rota para eles ir para Dotã. Porque Dotã, a caravana dos ismaelitas ia passar pela cidade de Dotã. A caravana dos ismaelitas não passava pela cidade de Siquém. A caravana dos ismaelitas tinha que passar pela cidade de Dotã. Era Deus preparando o propósito na vida de José. Era Deus preparando o ministério de José. Era Deus entrando com providência na vida, aleluia, de José. Olha aí Deus mudando a rota. Será se Deus também não está mudando a tua rota? Será se Deus não quer te tirar de Siquém e te colocar na rota de Dotã? Porque Ele ainda tem promessa na tua vida. Porque Ele ainda vai fazer maravilha na tua vida. Ele quer te tirar
Ele quer te tirar de Siquém para você entrar na rota de Dotã. É nesse momento que a rota, quando José, ele chega até Dotã, Deus preparando, e vinha a caravana dos ismaelitas, da cidade dos Gedialitas. É onde eles vinham, a caravana dos ismaelitas. E aonde José, ele vai ser vendido, ele vai ser tirado da cisterna pelos seus irmãos. É Deus dizendo para você: fica em Dotã, porque Deus ainda tem promessa na tua vida. Fica em Dotã, porque Deus vai te surpreender. Fica em Dotã, porque é aqui que vai começar o teu ministério. Fica onde você está, porque Deus vai te surpreender. Aleluia, oh glória. Deus ainda tem promessa na tua vida, mas se você estiver em Dotã e ainda não se cumpriu a promessa na tua vida, mas espere, porque em Dotã vai ter providência de Deus na tua vida. Em Dotã vai ter mudança de Deus na tua vida. Talvez você tenha a túnica longa, mas é em Dotã que Deus vai te surpreender. É em Dotã que o propósito de Deus na sua vida está chegando. É em Dotã que o propósito de Deus foi na vida de José. Aleluia. E aí vai começar. Mas a Bíblia vai dizer no Gênesis 37, continuando a história, oh glória, é que José vai ser vendido por 20 moedas de prata. E quem era vendido por 20 moedas de prata, naquela época, quem era vendido por 20 moedas de prata era um escravo aleijado, era um escravo sem significância. E José vai vendido por 20 moedas de prata. Aleluia. Mas é interessante que os ismaelitas compraram José por 20 moedas de prata. Mas o comprador, quando ele compra por um valor baixo, ele nunca vai vender por um valor mais baixo. Ele sempre vai vender por um valor mais caro. E as rodas dos ismaelitas, eles tinham que passar pelo Egito. Eles levavam a iguaria, eles levaram coisas boas, aleluia, para o Egito, oh glória. Eles levavam providência de Deus para o Egito. E é nesse momento, era Deus dizendo: olha, aqui vocês não podem ter valor aqui neste lugar, mas lá no Egito você tem valor. Aqui ninguém pode estar te valorizando, mas lá no Egito Deus vai te valorizar. Era Deus dizendo: olha, tu não tem valor no meio dos teus irmãos, mas tu tem valor em outro lugar. Tu não tem valor no meio da tua parentela, mas tu tem valor no outro lugar. Porque José, ele foi vendido pelo triplo daquele valor que os seus irmãos venderam. Era Deus preparando o propósito na vida de José. É Deus também preparando o propósito da tua vida. É Deus preparando o propósito da tua chamada. É Deus preparando algo para a tua vida. Não pare, não retroceda, porque em Dotã a caravana dos ismaelitas está passando. Em Dotã Deus vai te surpreender. Em Dotã Deus vai fazer maravilha na tua vida. É em Dotã que Deus vai te exaltar. É em Dotã que os propósitos de Deus na tua vida estão acontecendo. E é em Dotã que as maravilhas de Deus vai te acontecer na tua vida. Então em Dotã aconteceu maravilha. Deus, ele muda a rota, a trajetória dos irmãos de Judá, de Siquém para ir para Dotã, porque a carruagem, a caravana não passava por Siquém. A caravana dos ismaelitas, a caravana dos ismaelitas não passava por Siquém. Eles tinham que passar por Dotã. Sabe o que é isso? Porque é o propósito de Deus na vida daquele que busca. É o propósito de Deus naqueles que estão no centro da vontade de Deus. José estava no centro, mas era da vontade de Deus. Foi por isso que Deus colocou ali José, e ele se torna um grande líder. Mas com 17 anos ele já era um líder. Com 17 anos de idade ele já tinha uma administração. Ele já liderava um povo. Deus preparou José. E os sonhos que José teve, os sonhos proféticos, aconteceu, queridos. Ou seja,
Em Dotã tem maravilha de Deus na tua vida. Em Dotã Deus vai te surpreender. Em Dotã é os propósitos de Deus na tua vida. Não esqueça que Deus ainda tem promessa para a tua vida. Então, queridos, nesta manhã, fica em Dotã, porque em Dotã Deus vai te surpreender. Então é isso o tema que eu coloquei, o propósito de Deus na vida de José, e é o propósito de Deus também na tua vida. Se talvez tudo na tua vida você esteja andando por Siquém, e Deus vai te colocar em Dotã, Deus vai te tirar de Siquém, vai te colocar em Dotã, Ele vai mudar a tua trajetória, Ele vai Ele vai exaltar o teu ministério, Ele vai te exaltar no momento certo, na hora certa, aleluia, oh glória. E é no momento certo em Dotã que Deus vai te abençoar. É no momento certo que Deus vai abrir as tuas portas. Talvez você se pergunta neste dia: por que aquele emprego? Por que não esse? Por que aquela casa? Por que não essa? Por que aquele carro e não esse? Ei, fica no centro da vontade de Deus. Fica no centro da vontade de Deus, aleluia. Porque Ele sim, Ele sabe a rota e a trajetória da tua vida. Então, queridos, nesta manhã, você que vai me assistir esta live, você também mais uma vez, reforçando aqui o convite, se inscreva no meu canal Maciel Moraes, e lá tem palavras poderosas para a tua vida. Deus abençoe a tua vida neste feriado que já está acabando, quarta-feira de cinza. Então este feriado, quero que Deus abençoe a tua vida, Deus te fortaleça, você, a sua casa, a sua família, e lhe recompensa poderosamente. Deus tem propósito na tua vida. Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Fica nesta manhã com esta palavra. Deus abençoe a tua vida, Deus te fortaleça, e fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.